mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Jaime Quinte Neto Demarco, é isso? Ele é diplomado em matemática, pós-graduado em educação física, mestre em artes marciais, professor universitário, campeão brasileiro de jiu-jitsu, tricampeão brasileiro de Muay Thai, campeão mundial do Open em Curitiba de Taekwondo, atual tetracampeão mundial de Hapkido. É coach, é empresário e proprietário da academia Dojo Alliance. Então, ele é casado com a Tainá e tem 2 filhos. Obrigado. Boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Realmente, um prazer e um privilégio, a honra é minha de estar diante de vocês e compartilhar um pouco o que foi a minha trajetória até esse momento. Me sinto um gaúcho, mas não sou gaúcho. Sou de Brasília, vivi até os meus 28 anos em Brasília e uma cidade maravilhosa. Posso dizer que eu visito Brasília não com um saudoso ou penar sentimento. Eu vou para Brasília, nossa, eu venci em Brasília, eu ganhei em Brasília, eu me sinto muito bem em Brasília. Minha terra, eu nasci, eu colhi o melhor daquele fruto, eu multipliquei lá. E hoje me sinto um gaúcho, pai de um gauchinho, então me aproprio um pouco da cultura do Rio Grande do Sul, uma cultura que eu e minha esposa aprendemos a amar, uma cultura que tem muitas tradições e pontos extremamente que são, digamos assim, norteadores, né? Eu gostei muito da palavra que ele disse antes sobre calibragem, né? Isso é conversa de quem é coach. Falar sobre calibragem sempre é quem é coach. Falou de calibragem, falou de conduta, é porque sabe do que está falando. E a minha vida inteira foi trabalhando sobre coach, eu fui coachado desde pequenininho. Meu pai é um suboficial da aeronáutica, ele me coachou desde pequenininho. Eu sou a 3ª geração de artista marcial, então também fui coachado dentro dos tatames. Então a minha vida inteira foi tentando me otimizar. Tentaram me otimizar. E essa otimização, ela se deu de alguma forma. E hoje em dia eu me sinto um pouco mais calibrado. E hoje em dia essa minha calibragem, ela se personifica, é claro, né, com minha companheira, minha esposa, sem a qual eu não poderia estar aqui. E no decorrer do testemunho eu vou dizer o porquê que ela foi tão importante. É claro que a presença de Deus foi o que fez essa construção acontecer. Mas em Brasília, ainda em Brasília, eu tive a oportunidade de me formar na Universidade de Brasília. Ciências exatas mais pura que tem, que é matemática. E não tem outra pessoa com distúrbio, né, que nem eu, que fez matemática, acredito aqui. Porque, em sã consciência, você querer fazer matemática não é algo tão comum, né? Enfim, consegui completar o curso de matemática e fui trabalhar justamente na matéria que é mais específica de análise. E aí fui trabalhar na faculdade dando essa matéria. Concomitantemente, fiz o curso de Educação Física na Universidade Católica. E lá eu me formei, comecei a fazer algumas especializações na área. E comentei agora há pouco que a minha primeira especialização foi em docência no ensino superior. Como ensinar professores a dar aula. Primeiro curso de coach que eu fiz. E aí comecei uma trilha de coach. Brasília é uma cidade onde todo final de semana tem concurso público. E concurso público não foi feito para todo mundo. Concurso público ele é feito para quem tem garra, para quem tem vontade. É assim que a gente precisa viver, é assim que a gente precisa encarar a vida, com garra e com vontade e muita determinação. E é isso que eu quero passar para vocês um pouquinho hoje. Eu quero que no final vocês se sintam com mais confiança, mais do que vocês já entraram. Porque vocês tomaram uma posição muito importante que foi vir para esse dia de hoje. Eu, sim, me desloquei da minha casa, 100 e poucos quilômetros daqui, deixamos os nossos filhinhos lá, vamos voltar no final, não podemos, minha filhinha tem uma atividade aqui em Porto Alegre amanhã, mas a gente precisa estar junto com eles. Mas é importante você dizer o que aconteceu na trajetória de algumas pessoas.
E ainda em Brasília, eu me lembro que eu fui convidado para dar o meu primeiro seminário de coaching, e tinham lá, acho que umas 600 pessoas. E foi na primeira vez que eu tive o contato com aquele microfone auricular, né, aquele que você se posiciona, me senti uma pessoa bem importante. E dentro daquelas pessoas lá, tinham os meus coordenadores na minha faculdade. E aquilo me impactou bastante. Tinha o reitor da Universidade de Brasília, tinha algumas figuras públicas da época, e aquilo me constrangeu um pouco. Né? Como você vai dar um seminário de coaching para pessoas que já estão no nível que você queria estar? Foi onde comecei a me dar conta que eu estava no nível que eles queriam estar. Porque, na verdade, a gente se posiciona sempre aquém do que a gente pode, não é verdade? A gente se posiciona, a gente cria uma escala de ascensão e a gente não se posiciona no degrau correto, a gente se posiciona no degrau sempre inferior. E é esse o conceito que eu quero trazer de modelagem, né? Uma outra palavrinha de coach é modelagem. Então, nada mais é do que a noite de modelar um novo caráter, uma nova conquista, aprender talvez um pouco, compartilhar. Eu aprendi muito ali fora conversando com os organizadores. Enquanto em Brasília, nessa palestra, nesse seminário, eu realmente me posicionei e no final, para minha surpresa, eu fui convidado a trabalhar para numa das empresas de concurso público mais efetivas de Brasília. Na época, estava começando a nascer essa proposta nacional de preparação específica para concurso público. E você entrava e não tinha menos de 300 pessoas na sala. E aí, na outra, você vinha e não tinha menos de 500 pessoas. E falei, uau, e agora? Como é que eu faço? Tenho que me qualificar, tinha que me buscar, tinha que me aprimorar um pouquinho, tinha que ser coachado para aprender a coachar, que é o termo que a gente faz para aquele que é treinado, e tem o treinador do treinado e aquela pessoa que está recebendo essa informação. E foi assim, então, nessa vida, eu fui me posicionando e a gente estabelece os degraus de crescimento. E dentro desse degrau de crescimento, a gente fala assim, eu tenho que atingir um determinado nível de acadêmico. Então, como todo professor, ele quer dar aula na faculdade. Eu já tinha atingido esse degrau muito cedo. Eu estava dando aula da matéria que eu achava mais difícil e fui indicado pelo meu professor regente. Então, isso foi muito significativo. E para você ser convidado para dar aula dentro de Brasília nesse aspecto, não é tão fácil assim. Fala, não, então agora eu quero ser bem-sucedido empresarialmente, então eu tenho que estabelecer agora uma conduta, uma implantação de poder alcançar isso. E eu comecei a planejar como que eu faria a implantação. Eu não queria abrir uma escola, tampouco eu queria abrir uma empresa de concurso. Eu queria o sonho de todo atleta. Eu queria alcançar o pódio. Mas alcançar o pódio também é um sonho tangível se você treina. Se você recebe uma boa informação, se você recebe um bom treinamento, você continua nesse processo e você chega no pódio. Isso é um processo, é volume de treino. Quanto mais volume de treino eu tenho, quanto mais aplicação daquele treino eu tenho, mais chance eu tenho de ser bem-sucedido no campeonato. Mas eu falei, olha, no meu coração isso não é suficiente, eu quero que os meus alunos tenham isso. Mas para eu ter aluno, eu tenho que primeiro desenvolver uma escola de arte marcial. Eu comecei com essa construção de escola de arte marcial ainda em Brasília. Então, a minha configuração ficou, eu estava bem realizado academicamente, dando aula na faculdade. Eu tinha uma proposta onde o SESI, ele me fez uma recomendação para dar instrução para todos os professores de matemática do Brasil. Eu fiz alguns encontros com eles. Então, isso foi muito motivacional para mim. De repente, eu começo a implantar a minha escola, uma proposta diferenciada, uma arte marcial voltada para alto rendimento. E até então eu tinha ido para os campeonatos regionais e regionais próximos ali de Brasília, Goiânia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, ali não tão perto, mais próximo, né? Mas ainda estava a nível nacional. Resolvi casar. Até então eu não estava casado em uma parte dessa. E normalmente a gente não escolhe, eu quero casar com ela, com aquela outra. O seu coração ele se inclina, a sua vida se inclina, e você começa a repriorizar, você começa a colocar em outra escala tudo aquilo que você já tinha planejado. Normalmente é assim, a sua vida muda um pouco, e muda para melhor na minha concepção. Eu não tive a sorte de nascer em uma família de pais juntos, casados, né?
a maioria, hoje em dia, quando a gente faz a entrevista, hoje eu e minha esposa, a gente trabalha muito com casais. E quando a gente vai perguntar como é que é a vida de cada um, olha, meu pai se separou, eu era novinho, isso acaba se repetindo. Eu trabalho em colégio, então quando eu tenho reunião com os pais e os professores, eu pergunto aqueles alunos que têm os melhores problemas, sabe, aqueles probleminhas que vão culminando, que no final do ano chega no conselho, a origem é que os pais, em algum momento, não estavam mais juntos. E foi nesse meio que eu nasci. Então eu tinha uma necessidade grande de quebrar essa rotina. Eu queria um casamento bem-sucedido. Eu desejava, ansiava um casamento bem-sucedido. E eu queria me esforçar. Então eu achei que eu sendo elegante eu ia conquistar a minha esposa. Eu achei que eu sendo mais eloquente, dançarino, aí aprendi dança de salão, já sabia dança de salão. Aí minha esposa começou a dar aula de dança de salão comigo. Uau, então ela vai gostar de mim. Pensei até um tempo fazer aula de canto. E aí, durante o decorrer da aula de canto, o meu professor falou assim, cara, você é muito bom para tudo, mas para cantar não dá. Se eu fosse uma pessoa sem preparo, uma pessoa que não fosse motivada, aquilo poderia me estragar a vida. Porque uma negativa, ela pode te impactar ou te impulsionar. Uma negativa dessa magnitude, ela te paralisa ou te impulsiona. Não, então, se eu não sei cantar, eu vou comprar, vou levar lá para um show. Alguém sabe cantar. Então, vamos terceirizar o processo. Acredito que Deus está levantando meu filho como um cantor, porque ele não para de cantar o dia inteiro. Mas, e essa proposta inicial de querer ter esse casamento, então a minha vida se focou para isso. Entenda, que empresarialmente eu estava tranquilo. Era bem sucedido, tinha vencido em Brasília, tinha tudo que a gente sonha. Casa, carro, viagem, os melhores restaurantes. Viajava bastante, casa de campo, tinha tudo, só não tinha família. Aí encontrei a minha esposa. Uau, aqueles olhos dela até hoje, ela renova meu coração, né? E aí quando eu a vi, falei, não, vai ser com essa que eu vou casar. E a gente aprende que no coach, não necessariamente muito tempo em cima de algo, reflete num sucesso imediato. Vou dar um exemplo. Quando a gente está estudando para concurso, o fato de eu estudar demais não significa que eu vou aprender algo, que eu vou ser eficiente, que eu vou passar. Estudar demais não necessariamente significa sinônimo de aprovação. Trabalhar demais não significa sinônimo de sucesso. Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro, não consegue investir, não tem bons assessores. Essa é a máxima. Então, quer dizer que um bom tempo de namoro não necessariamente me garante um bom relacionamento. Essa era a minha visão, meu pensamento. Então, quer dizer que eu vou casar na segunda semana. Porque eu tinha tido uma péssima experiência de 8 anos que não se concretizou. Eu investi 8 anos, não se concretizou. Ainda bem, né, amor? E aí, passou um tempo, eu revi as minhas prioridades e ansiava por uma família, um sonho concreto. O homem quer ter uma família. Ele precisa de uma família, você precisa transmitir o que você sabe, o que você tem. E nesse meio do caminho, um encontro, ela olha para mim, eu olho para ela, aconteceu aquele clima, eu falo, uau, eu quero essa mulher para mim. Vamos casar? Como assim? A gente está há 4 meses namorando, vamos casar. Não conhecia Deus naquela época. Era tudo na força da mente. Eu era lógico, primeira graduação, matemática. A ciência mais pura que tem. Eu era lógico. Tudo para mim era ponto. Aqui pode, aqui não pode, aqui deve, aqui não deve. Não é um bom investimento. Vou comprar ouro, vou comprar dólar. Vou investir aqui, não vou investir ali. Essa era a minha vida. Eu trabalhava com economistas daquela época e era isso que eu queria. Na arte marcial era a mesma coisa. Vou entrar nesse campeonato porque se eu tenho chance. Nesse outro eu tenho que treinar mais. E assim eu ia pontuando. E na minha vida de relacionamento eu fiz a mesma coisa. Eu planejei o meu casamento do início ao fim. Eu conheci ela. Para quem conhece um pouco de coach, existem algumas ferramentas, né? Existe uma bem famosa que são os 5 Ws, né? O que, quem, como. São 5 Ws, 5 perguntas e 2 métodos para você desenvolver como e quanto vai custar.
Então, na hora que eu conheci ela, o meu olhinho brilhou, o olhinho dela brilhou, o 5W2H já aconteceu, eu falei, eu vou casar tanto, vou comprar tanto, a casa é essa, o fraco vai ser aquele. E aí eu comecei a fazer aquela trajetória de casamento, falei, eu vou convidar tantos. Aí ela quis contar muito, falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estrago no nosso casamento. Vamos fazer um casamento dentro de um barco. Uau! Isso lá no Lago Paranoá, em Brasília, é o que tem, né? A gente não tem praia, não temos Guaíba, que a gente tem aqui. Lá tem um Lago Paranoá, então a gente vai entrar no lago, vai pegar um barco, vai fazer a festa, vai ser muito linda. E, de fato, foi linda. Foi tudo bem planejado. Até então, eu tinha um sonho americano realizado. Próspero, feliz, tinha mais cabelo naquela época. E aí comecei a me sentir... Sabe aquela escalinha evolutiva que eu falei, ideológica? Eu achei que eu não estava abaixo, eu achei que eu estava um pouquinho acima. Eu me orgulhei demais. E quando você se orgulha é um grande problema. Quando você perde o seu chão, quando você deixa de sentir o solo, a sua mente vai muito longe. E eu comecei a idealizar o nosso casamento, como tinha que ser, comecei a planejar. Vamos planejar, então depois de um ano vai vir a nossa filha. Eu queria uma filha. Eu não queria um menino no início, eu queria uma menina. E veio a Ana Letícia, coisa mais linda. E preparamos o quarto, sonhamos juntos, um melhor plano de saúde, tudo aquilo que você, como um pai, como um gestor do lar, deve e pode fazer. Eu fiz isso tudo. Minha esposa quase não participava. Minha esposa quase não fazia nada. Ela acreditava, ela sonhava comigo, ela acreditava no que eu estava fazendo, ela dava as opiniões. E eu acabava fazendo com que a opinião dela se flexionasse para a minha. Sabe como isso acontece? Chama-se poder coercitivo. Quando você exerce um poder e você manipula esse poder. Eu estava usando umas ferramentas de coach de forma negativa no meu casamento. Eu estava coachando meu casamento de forma errada, mas achando que estava acertando. E muitas vezes a gente acontece isso na nossa vida, principalmente no casamento. A gente erra querendo acertar e se esconde atrás dessa rotulação. Ah, mas eu errei, mas eu tentei acertar. Não adianta, você perdeu. Não adianta no campeonato eu chegar lá e o meu adversário está na frente, eu vou ter que fazer o combate com ele, e de repente eu não me preparei para o segundo round, eu não aguento o segundo round. Não adianta falar, eu tentei. Não, você tinha que ter se preparado melhor. Faltou preparação no meu casamento, faltou amor no meu casamento. Faltou esse lema aqui, ó. Faltou o lema do Adonep. Faltou o amor sobre a minha vida. E o amor, a gente vai ver no final do meu testemunho, que o amor ele tem um sinônimo para isso. O amor ele é importante. Sem amor, o que adianta? Eu vou passar e transmitir algo para quem? Só com os fins lucrativos? Eu vou alcançar um resultado empresarial? Para quê se eu não vou gerar um legado para outra pessoa, se eu não tenho carinho, não tenho amor? E eu estava indo nessa prática. Eu estava indo nessa prática de fazer isso por fazer, de ter um casamento perfeito, de ter um casamento perfeito aos meus olhos, de ter um casamento perfeito aos olhos da sociedade. Eu gostava de passear com minha esposa, de ir nos bons restaurantes, eu gostava de aproveitar, de viajar, eu gostava de mostrar para todo mundo que eu estava bem. E isso para mim era o sinônimo de amor. E nós aprendemos dentro do coach que há 5 linguagens básicas do amor, né? E aí uma delas é a minha linguagem. A minha linguagem é a linguagem da produção. Quanto mais eu produzo, mais eu amo. A linguagem dela não tem nada a ver com isso. A linguagem dela é a linguagem do elogio, é a linguagem do presente, ela gosta de receber um presente. Pode ser uma balinha, pode ser um carro também, né? Pode ser um oi, pode ser uma esmeralda também, né, amor? Pode ser, mas tem que ter. Eu tenho que chegar para ela e falar, você está bonita, você está linda, você está cheirosa. Quando eu não faço, os homens aqui presentes sabem o que acontece, né? Você vai ter trabalho dobrado para reconquistar o sorriso de novo. E a minha vida inteira foi assim, eu não entendia sobre linguagens. Mesmo sendo coach, eu sabia das administrações de coach, mas eu não sabia coachar a minha vida. Porque faltava amor, porque faltava esse entendimento precioso do que era o amor, aos olhos internos. Eu sabia definir amor. Hoje em dia eu sei falar sobre amor. Hoje em dia eu poderia classificar basicamente o amor em amor eros, amor ágape.
A gente poderia falar um pouco mais sobre isso, mas não vim aqui para isso. Eu vim aqui para mostrar um homem que tinha se posicionado frente à sociedade, que tinha vencido, que tinha alcançado e que estava perdendo a sua família antes mesmo dela começar. Eu errei o planejamento do início ao fim, porque eu fui acreditando que tudo aquilo que eu estava fazendo estava certo, porque eu acreditei em um planejamento, eu acreditei na força do meu próprio braço. Isso durou algum tempo. Estamos casados há 10 anos. Me corrija, 5 anos? 5 anos que eu planejei assim? Não, 4 anos. Durante 4 anos do nosso casamento foi terrível. Era um casamento de imagem. Eu não estou falando toda a parte que o casamento envolve, né? Mas um casamento de engano no sentido que não havia partilha, não havia o que trocar. Porque eu trabalhava tanto e eu saía de casa, ela estava dormindo com minha filha. Quando eu voltava, a minha filha estava dormindo, então não tinha tempo, eu não tinha quantidade e tampouco qualidade com a minha família. E eu comecei a buscar a implantação, eu queria desenvolver melhor a minha empresa, porque eu tinha criado então a escola de arte marcial, eu já estava pensando em franquias, eu estava pensando em multiplicar, eu estava pensando em crescer, e tudo aquilo que era importante para mim começou a ficar de lado. Não tinha tempo, porque eu estava fazendo pela minha linguagem do amor, aquilo mostrava que eu amava, mas a necessidade básica dela não era saciada. Tão pouco eu tinha, tão pouco ela tinha um amor precioso. Consequentemente, minha filha também não tinha. E, de repente, a gente tinha crises, e nessas crises a gente conversava um pouco, e nessas conversas, nessas brigas, a gente falava assim, olha, não dá, a gente tem que mudar. E eu conversava com alguns amigos psicólogos meus, e eles falavam, mas eu não estou entendendo por que tua vida é assim, cara, tu tem tudo que alguém quer, tu tem, cara. Tu é um cara jovem, tu é campeão, tu tem tua empresa, tu trabalha na faculdade, pá, tu tem tudo. Cara, levanta a mão e segue, tá ótima a tua vida. Cara, não tá, estou vendo que tem alguma coisa errada. E de tanto todo mundo olhar para a minha bagagem externa, de tanto todo mundo olhar para a minha fachada, eu comecei a acreditar que estava tudo certo. E aí em Brasília, quando você está em um patamar, você não fica seguro. Quanto mais dinheiro você tem em Brasília, quanto mais você se posiciona, mais você fica alvo das pessoas que precisam de ajuda, que estão na marginalidade. Eu começava a andar preocupado com assalto, sequestro relâmpago, comecei a gradear em casa, começava a ficar preocupado, não deixava sair, ficava tudo totalmente preocupado. E a gente começava a conversar, olha, não está certo a gente criar nossa filha assim, a gente tem que criar ela num lugar mais adequado. A gente começava a sonhar, então. Em poucos momentos de conjunto, assim, de marido e mulher, a gente começava a sonhar. Para onde a gente vai, então? Vamos sonhar. Para onde a gente iria? Vamos para a Europa. Vamos para o Uruguai. Sempre quis morar no Uruguai, gente. As praias fantásticas lá. Vamos para onde? Eu gosto do Sul. Eu morei em Florianópolis, amor. Eu gosto bastante do Sul. O Sul é bacana. O Sul tem um povo diferente. Diferença no trato, da tradição, é bacana. A gente comentava isso. E nosso gargalo de relacionamento foi afinando, foi ficando cada vez mais tenso. E eu falei o seguinte, olha, chegou ao ponto de eu já não amá-la, no princípio que eu queria amá-la. A gente começa a trabalhar aí fora, a gente começa a olhar as outras mulheres, começa a fazer comparações. Né? Essa mulher fala que eu estou bacana e a minha não fala. Peraí, vocês não entenderam? Eu tinha planejado o meu casamento, eu tinha planejado amar essa mulher, eu tinha planejado dedicar minha vida para ela e agora eu estava começando a ver outro modelo. Eu estava começando a olhar, peraí, aquela outra ali tem um olhar diferente, aquela outra ali quer estar junto comigo, essa outra aqui não está reclamando disso. Porque em 4 anos, não acreditem que foi perfeito. Porque em 4 anos tinha discussão todos os dias. Não discussões, mas tinham discussões, tinham conflitos. E quando você começa a ter muito conflito, o que a gente procura? Uma outra solução. Ninguém procura consertar. Quando seu notebook estraga, você não conserta, você troca uma peça. Quando seu carro começa a estragar demais, você vai lá e compra um outro. Quando seu casamento estraga, você quer trocar e comprar o outro. Você não quer consertar. Demanda tempo, demanda humilhar-se, demanda você compreender que a outra pessoa é tão importante quanto você. Mas eu tinha me orgulhado por quem eu era.
Eu achava que eu era alguém, alguma coisa, pelas coisas que eu tinha conquistado. E o meu casamento foi indo por água abaixo. Chegou ao ponto de eu cogitar junto com ela, quer saber, não está dando certo, vamos terminar. Foi a primeira vez que a gente começou a refletir acerca de separação. Não, então vamos fazer o seguinte, não vamos separar e vamos mudar de camiseta. Vamos trocar de roupa. Vamos revestir o armário. A gente começou a sair mais e não trazia paz. Vamos viajar um pouco. A gente saiu para viajar, não resultava em nada concreto. Então é o seguinte, o problema é a cidade. É Brasília. O problema é o cenário. O problema é o que está acontecendo. O problema é que eu não estou tendo tempo para ficar com minha família. O problema sou eu, então eu vou decidir então que a gente vamos para outra cidade. Quem sabe uma cidade menor, onde a gente possa reduzir um pouco o ritmo de produção e a gente possa voltar a se amar de novo. Então, nessa decisão, ela tinha tomado a decisão de afastar da família dela, eu ia me afastar da minha, eu ia romper o meu sonho de dar continuidade na minha escola de arte marcial e já tinha pedido a exoneração do meu cargo na universidade. Mas ainda assim planejado. Mesmo assim, eu ainda colocava na ponta do papel, a gente faz isso, faz assado, faz assim. Eu não tinha ainda aprendido a conversar e confiar na minha esposa. E aprender a confiar e a conversar, tendo uma mente cheia de fortaleza intelectual da matemática, era complicado. A minha rotina era trabalho, casa, casa, trabalho e festa e tudo que eu podia aproveitar do melhor dessa terra. Gostava muito de tudo que era de melhor. E minha esposa, a gente precisa de algo mais. Isso não está suficiente, está faltando alguma coisa. A gente sabia que faltava o amor. Não, então vamos entrar no carro e vamos escolher uma cidade. Olha que loucura, né? Você escolheu uma cidade como você escolhe um novo terno. Aí eu vou ali comprar um terno, aí você experimenta um terno. Ah, esse aqui não caiu bem. Esse aqui eu mexi o braço e ele abriu. Esse aqui me apertou um pouco. Ou que nem um sapato. Não, esse aqui não brilha tanto quanto eu queria. Aí a gente começou a escolher as cidades. Passamos por São Paulo, algumas cidades, descemos para Curitiba, pensamos em comprar um chalé, namoramos um chalé em Curitiba. Né? Curitiba a gente passou bem na época de junho. Então estava com um cenário bonito, atrativo para o romance. Né? A minha meta era Canela. Eu sonhava por Canela. Então a gente começou a descer Curitiba, então vamos continuar. Aí passamos, Florianópolis, antes disso Joinville. Nossa, essa cidade aqui vai ser perfeita, olha as crianças correndo. Que coisa mais europeia, que coisa mais bacana. Vai ser muito bom estar a gente junto aqui. O amor começou a florir de novo. A gente começou a ficar apaixonado um pelo outro. Estamos vivendo uma aventura juntos como a gente nunca teve. A gente nunca tinha feito uma aventura junto, sonhar junto o que a gente queria. A gente começou a sonhar uma cidade para a nossa família. Começou a voltar aquele sonho do início de ter uma família efetivamente sadia, forte e coesa. E aí chegamos em Canela, um dia lindo, chegou a nevar nesse dia. E naquela época, ela sentia com frio uma dor muito forte e intensa nos ossos. Olha, eu gosto de ti, mas aqui não dá para morar, não. É bom para visitar, adorei a comida daqui, adorei a sequência de fundir, mas eu não vou morar aqui, isso está me doendo. E fiquei frustrado na mesma hora. Mas que é isso? Mas por que essa negativa? Não, não quero morar aqui. E começou a bater o pé, eu não quero morar aqui, não, mas a faculdade, e eu poderia dar aula na faculdade, lá não tinha uma academia de arte marcial concretizada. Falei, nossa, aqui o lugar é perfeito. Porque para quem é visionário, ele não se incomoda se o local tem ou não tem um ponto. Ele implanta o ponto. Para quem é visionário, para quem é empreendedor, se não tem, que ótimo que tem. Que não tem, eu vou implantar. Se tem, que ótimo. Vou atrair todo mundo para mim. Um empreendedor, ele não tem problema se tem ou se não tem. Ele quer implantar e vai fazer esse implante. Ele vai conseguir concretizar isso. E naquela hora eu tinha tido uma frustração terrível, né? O meu ponto era sair de Brasília, Canela. Por quê? Lembra que eu manipulava a minha esposa? Eu estava flexionando a vontade dela para ir para Canela e Gramado, ficar ali naquela região, que é uma região bacana, uma região bonita.
Seus vinhedos são encantadores. O chocolate nem se fala. E eu achei que eu poderia, com essa atitude do meu braço, adoçar um pouco o meu casamento. De repente, a gente se vê voltando para Brasília sem nada. Passeamos 6.000 quilômetros em todo o percurso até... Não, 6.000 quilômetros e nada. Não tínhamos escolhido um lugar nenhum. Tinha pedido licença à toa da faculdade, tinha cancelado o meu empreendimento à toa e nada. E ela tem a brilhante ideia. Vamos visitar o seu irmão. Não, o meu irmão, quando meus pais se separaram, ele foi seguir a vida dele. Eu fui criado como filho único. E como filho único, eu tinha toda a atenção para mim. Eu não quero ver meu irmão agora. Não quero ver meu irmão. Não quero voltar para casa, quero ir para Brasília. Não, vamos lá, sua mãe me pediu, vamos fazer esse agrado para ela. Obrigado. De repente, eu chego na cidade, um frio terrível. Quem mora em Brasília, dá 17 graus, mas se agasalha com tudo que pode. Decreta, fecha a porta, a empresa fecha. Bota no máximo 30 graus lá, porque o mundo está acabando, está congelado. Nesse dia estava batendo 12 graus, aquilo para mim era um frio absurdo. Hoje, 12 graus, eu saio para correr na rua. Aqui. Acostumei, por isso que eu estou falando que eu estou ficando gaúcho. Estou me sentindo quase um gaudério. Daqui um dia eu até tenho coragem de usar a bombacha. Eu não tenho coragem, mas eu comprei para o meu filho. De repente, a gente vê uma cidade imersa num lugar assim, um frio, tão frio, acho que era neblina. Lá para Brasília não tem neblina não, lá dá 11% de umidade do ar. Aqui eu nem tomo água, eu agradeço porque eu não tomo água. É 90% de água no ar. Delícia essa água. Não precisaria de tanta água. Revejo meu irmão, a minha esposa me fazendo voltar às raízes do que é o amor. Amor nasce na família, então eu tinha que aprender a amar meu irmão. Conversei com ele, ele me abraçou, a gente teve aquele momento, parecia que nunca tinha se afastado. Vamos sair para jantar em Lajeado. Eu moro em Teutônia e Lajeado fica 20 minutinhos dali. Quando a gente foi em Lajeado, aquela cidade me encantou. Ela é uma micro cidade grande. Ela tem tudo que uma cidade grande oferece, só que menor. Falei, uau, eu quero morar aqui. Tinha faculdade, tinha um chalezinho, um sobradinho lindo do lado da faculdade. Falei, uau, aqui, compramos aqui, eu dou aula ali, você termina a sua faculdade aqui e implanta uma escola aqui. Mas não era assim que o destino ia me conduzir. Voltamos para Canabarro, no dia seguinte a minha sobrinha, ela adoeceu e meu irmão falou o seguinte, olha, eu quero levar ela aqui no posto de saúde para ela ser medicada. Eu falei, não, eu te levo. Não, capaz, eu levo. Eu levei, encostei o carro, não estou brincando, não deu 15 minutos. A menina entrou e saiu na outra ponta com um saquinho de remédio na mão. Eu falei, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Isso não pode acontecer. Você foi medicada? Fui. O médico falou contigo? Falou. Passou até a mão na minha cabeça. Na cabeça. Lá em Brasília eu pagava um plano de saúde absurdo para ter uma consulta com o meu médico. Eu pagando um absurdo, eu tinha que esperar, ele cancelava às vezes ainda. O plano de saúde aqui do Rio Grande do Sul não é o melhor que existe, mas está entre os melhores do país, né? Não estou falando do plano de saúde privado, né? Aí começou a me encantar, minha mente matemática falou, isso aqui é importante. Eu olhei para o lado, a cidade, a ruazinha do lado, que estava do lado do hospital, não tinha grade de uma casa para outra. Falei, como assim não tem grade? Era um murinho assim de flor. Falei, uau, que legal. Crianças na rua, brincando. Aí eu fui passear com a minha esposa na rua, o cara passou, bom dia. Minha carteira está aqui dentro ainda. Ele falou, bom dia. Eu fiquei até, o que eu falo? Normalmente, bom dia, né? Cidade grande, ninguém fala bom dia para ninguém na rua. Né? Bom, e o máximo que segue. E isso foi me atraindo. Uma roda de chimarrão, achei interessantíssimo aquilo. O pessoal começou a conversar, ou seja, tudo a frequência baixa que eu estava buscando. Falei, Tainá, quem sabe a gente não vem morar para essa região aqui?
Olha, aí eu achei, não, capaz. Eu achei que ela, acostumada com alto padrão de Brasília, não ia querer morar em Lajeado. Tampouco em Teutônia. Ela falou, olha, me encantou a cidade. Eu falei, sério? Sério. Aí comecei, né? Aí entro em contato com o meu consultor. Dá uma busca, ver se tem alguma escola. Não tinha escola de arte marcial na região. Eu falei, opa, empreendedor já... Quantas pessoas tem? Não tem, não conhece a cultura. Posso implantar a cultura. Aí eu comecei a pensar, quer saber? 2 meses a gente vem para cá. Peguei o carro, voltamos para Brasília. Avisamos, estamos decididos, vamos para o Rio Grande do Sul. Gente, você tem ideia do que é isso? Você saiu de casa para comprar um terno, voltou para casa. Eu saí para escolher uma cidade e encontramos a cidade. Não foi bem o que eu queria, mas foi a cidade que nós escolhemos. Saio de Brasília, vendo a casa, vendemos tudo e viemos para Teutônia. E lá, eu achei que as coisas do amor fossem voltar. Muito pelo contrário. Eu tive que trabalhar 3 vezes mais. Tive que implantar uma escola. Compramos o prédio, começamos a implantar, menos tempo com a família. Começou a se passar esse tempo. De repente, a gente começa a se afastar no casamento de novo. Teve aquela proximidade, mas como o amor não era compreendido e vivido entre eu e ela, a gente acabou se afastando de novo, um do outro. Eu tinha que começar a lutar no Rio Grande do Sul, para começar a mostrar quem eu era, para começar a implantar. Tive que entrar para os campeonatos, então eu tinha que treinar. Se eu tinha que treinar, eu tinha que estar dentro da escola. Tinha que estar menos tempo em casa. E a gente começou nessa vida. Eu comecei a negligenciá-la. Em Brasília, eu não a negligenciava. Mas aqui eu comecei a negligenciar. A consequência de um coach mal executado é uma frustração. E a consequência que eu consegui no meu casamento foi uma frustração. Eu consegui uma esposa frustrada, amedrontada, sozinha no interior do Rio Grande do Sul. Dinheiro a gente tinha, mas ela estava sozinha. O eixo familiar dela ficou em Brasília. Eu era a única família dela. Ela veio por mim. Eu deixei ela sozinha. E comecei. Ganhar um campeonato, ganhei 2, comecei a fazer uma outra especialização e ela ficou parada no tempo. Mas o meu sonho sempre foi estar com ela, o meu sonho sempre foi essa família. Aí vamos fazer o seguinte então, vamos melhorar. Minha linguagem do amor era a produção. Aí eu comecei a querer produzir mais. Eu já produzia muito, eu comecei a produzir mais. Só que nessa minha produção, eu negligenciei completamente a linguagem dela, do amor. Eu não estava do lado dela. Ela queria o chimarrão. Ela não toma chimarrão. Mas ela queria estar na roda de chimarrão do meu lado. Ela queria visitar as pessoas do meu lado. Ela me queria. Irresistível para ela, né, amor? Era isso que ela queria. Era isso que a família precisava. A gente tinha o tudo e não tinha nada. A gente não conseguiu usufruir. Mas eu sempre errei querendo acertar. Lembra da historinha do errar querendo acertar? Eu estava errando querendo acertar. Errando querendo acertar. Porque a gente não tinha a bandeira do amor. A gente não entendia o que era isso. Eu era lógico. A minha linguagem, se você fizer um perfil meu hoje, é um perfil digital, é um perfil que precisa de dados para trabalhar. Eu sou completamente detalhista. De repente, eu resolvo abrir uma filial, a minha primeira filial. Todo bom coach, ele planeja e executa. Planejei 2 anos, fui executar, então, a primeira multiplicação da minha empresa. Já em outro estado. Fui lá, abri, consolidei, fui trabalhar, continuei trabalhando lá, aí comecei a monitorar a minha filial. Então, eu tinha a sede, comecei o plano de aumento estratégico. Quando eu fui trabalhar um dia, eu voltei em casa. O que você espera quando você volta para casa e você fez tudo pela sua família? Tudo que você faz pela família, você espera que a família acolha, né? Quando eu chego em casa, eu abro a porta, vejo o tamanho da negligência que eu vivia. Eu abro a porta, eu entro em casa, faço as rotinas básicas que cada um faz, coloco o paletó, alguns ligam o som, outros ligam a TV. Meia hora depois eu recebo um telefonema. Jaime, você está bem? Estou. Está tudo certo contigo? Tudo certo.
E qual a Tainá? Tá bem? Porque ela estava mal? E nisso, com o telefone, eu fui indo para o quarto. Não, mas peraí, ela não está no quarto. Ela deve estar na sala, no quarto das crianças. Ela não está no quarto das crianças, mas o carro está lá na frente. Aí eu fui no guarda-roupa, algo me falou, vai no guarda-roupa. Eu fui no guarda-roupa, não tinha nada no guarda-roupa. Aí eu comecei a olhar, não, mas ela não. Comigo, fugir assim, mas por que ela ia fugir? Liguei para ela, desligado. Aí eu liguei para esse meu amigo. Cara, o que tu tá sabendo? Que eu não estou sabendo. O coração começou, né? Cara, cadê minha filha? Eu não gosto muito de lembrar, que dá vontade de chorar. Naquela noite, aquilo não foi a noite, que foram uma escuridão, umas trevas. Eu errei porque eu tentei acertar. A minha linguagem era equivocada para tentar acertar. Eu chego em casa e não tem ninguém. Sabe, entenda, eu não estava em outro lugar, eu estava implantando uma outra empresa. E quando eu volto, não tenho mais o porquê de ter essa empresa. Eu estava com a calibragem totalmente fora. Eu cheguei em casa e não tinha ninguém. Aquele silêncio era ensurdecedor, se eu posso assim dizer esse paradoxo. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem ligar, não sabia o que fazer. Liguei para minha mãe, não sabia. Nessa hora você lembra da mãe, né? Aí liguei para a mãe dela, não me atendeu. Saí à caça. Onde é que pode estar? O que aconteceu? Será que está no hospital? Começa a passar 1000 coisas na sua cabeça. Não, mas se ela fosse para o hospital... Aí eu peguei o carro, fui para o hospital, nada. Se eu do hospital, fui na polícia, nada. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Pensei até em vir correndo para o aeroporto. Olha só, o nível de negligência que você causa numa pessoa, que ela espera você ir embora, que monstro que você vira, que tipo de pessoa que você vira, sem amor, que negligencia o sonho, e a pessoa fala assim, eu vou embora e não quero nem falar com ela. Tamanho foi a frustração. A mesma pessoa que tinha decidido me acompanhar, abandonou a família dela, para vir comigo, sonhar o meu sonho, eu negligenciei completamente ela, que ela resolveu ir embora e abandonar tudo que a gente tinha, porque ela se sentia um nada. E eu comecei a trabalhar aquilo no primeiro dia, no segundo dia. Depois da fase do medo vem a fase da violência, né? Violência é com você mesmo. Você começa a se preocupar com o que você fez, você começa a se acusar. E aí não precisa nenhum advogado contra para começar a falar todos os seus atributos negativos. Você começa do A e vai para o Z rapidinho. Você fez isso, você não fez aquilo, aí você começa, meu Deus, eu sou um caco de gente. Tá, agora vamos remediar esse trem. Mas quem disse que ela queria remediar? Porque, lembra, nós fomos programados para trocar, nunca para consertar. Nós trocamos o carro, nós trocamos a casa, nós trocamos o notebook, nós trocamos o celular, mas a gente nunca conserta. Muitas vezes porque a gente não sabe consertar. E o meu casamento precisava de conserto. Passou o 4º dia sem ela, sem a minha filha. E eu não tinha mais vontade de trabalhar. Eu não tinha mais vontade de produzir. Minha linguagem, fui ficando mudo. Eu não tinha contato, eu esperava uma ligação e nada. Eu vou para Brasília, então. Fui para Brasília. Cheguei em Brasília, a minha sogra me fala, olha, ela não quer falar com você. Ela não quer ficar do seu lado. Tá, mas eu quero falar com ela, mas ela não quer. E minha sogra é advogada. Então, para advogada é tudo muito simples. Você não pode chegar perto dela. Tá, mas eu quero conversar, como é que eu vou saber? Não vai chegar perto dela. Eu me senti amarrado, sabe, assim, preso. Poxa, eu tinha a família e eu não sabia por que eu tinha perdido a minha família. Assim, eu tinha ideias, mas eu não sabia como que eu deixei isso acontecer. Sabe quando você tem uma empresa e você vê a sua empresa falir ou conhece alguém que teve e o cara não quer perder a empresa dele, obviamente, e essa empresa começa a se diluir, se dissolver. E tu tenta de tudo e pá, onde foi que eu errei? Era assim que eu me sentia no meu casamento. Aonde que eu errei?
tinha tudo para dar certo, por que que errou? O que que aconteceu? E aí eu lembro que eu conversei com o Ricardo Wagner. Falei, Ricardo, me ajuda, por favor, eu não sei o que que eu faço. Ele falou, cara, eu vou estar com você, vou estar do seu lado, vou te ajudar, eu vou te apresentar um conceito, eu vou te apresentar o que falta para ti, vou te apresentar o cimento que falta para unir você e sua mulher. Mas você não entendeu, Ricardo? Ela não me quer. Ela disse com as palavras dela que ela não me queria, ela fugiu. Ricardo, já faz 10 dias. Ela não volta. Olha, e algumas noites o Ricardo virou a noite, eu vi ele conversando comigo, o olhinho dele fazendo assim, ó, e lá do meu lado. Cara, eu vou te apresentar um verdadeiro amor. E se você andar nesse amor, você tem o direito de reivindicar sua esposa. Agora você imagina a minha mente matemática escutando isso. Eu refutei a minha vida inteira acadêmica a existência de um Deus. Eu refutava. Não havia provas. Havia provas, eu que não queria ver. Me declarava um criacionista e não entendia muito bem o que era ser criacionista na época. De repente eu começo a escutar a voz do Ricardo falando assim, se você se mantiver nessa linha, você tem o direito de reivindicar. E como um bom coach, que aprendeu de um outro coach, ele se mantém na linha. Porque o bom treinamento de coach significa que você não pode nem para a direita nem para a esquerda. Se eu te entreguei algo que você tem que concluir até quarta, e até quarta você tem que fazer e pronto, final. Como um treinador de atletas, se eu faço, você tem que dar 2.000 chutes para você conseguir acertar o alvo. Você não pode dar 800 chutes, tem que dar 2.000 chutes. Nem que o apito coma o tempo inteiro. E eu ouvi isso dele, se você se mantiver nesse caminho do amor, se você se mantiver fazendo isso, você tem o direito de reivindicá-la perante esse Deus. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu não sei quem é esse Deus. Vamos entender quem é esse Deus. Quem é a personalidade dele? Eu comecei a estudar freneticamente, alucinadamente. Dei uma pausa dos meus trabalhos, que já não tinha função mesmo. Deleguei, deixei continuar, baixei para 60%. E comecei a buscar quem era esse Deus. Comecei a viver esse Deus. Comecei a querer saber quem era esse Deus. Comecei a buscar freneticamente, com muita vontade. Como se fosse o meu salva-vidas e eu me afogando e ele seria a minha última opção. Porque, entenda, uma das minhas especializações era psicopedagogia. Não serviu de nada. Mestrado em treinamento. Não serviu de nada. Isso veio a servir muito depois. E eu quero explicar depois o porquê que isso veio a servir. E eu chegava em casa e eu precisava de tempo, de volume de estudo com ele. E eu tive a oportunidade de ter esse encontro com esse Deus sozinho, em casa. Porque normalmente quando você passa por uma situação dessa, a arma começa a ficar, ela te seduz, uma arma. A sua vida já começa a não ter muito sentido. Tu deixa de se balizar no que é correto. E passa pela sua cabeça assim, poxa, você não tem a sua família. Sua filha não está aqui, não adianta nada disso que está aí fora. Tudo que é teu, aí ainda vem um cara muito amigo teu e fala, tudo que é teu, 50% é dela. Poxa, mas me ajuda aí, né? Não fala isso. Eu não estou preocupado se vai vender ou não, eu estou preocupado que eu quero a minha família. Se o meu coração tivesse nos bens, eu ficaria preocupado, mas o meu coração estava na minha família. E eu queria a minha família, e eu lutava pela minha família, e eu chorava por ela. E até hoje, às vezes, quando eu entro no banheiro e me dá uma lembrança que eu abro, e eu olho, eu não via a escova de dente da minha filha, aquilo me dava um negócio, um aperto no peito, onde eu não podia fazer nada, não tinha tatame suficiente que ia me fazer gastar aquela energia. Porque o meu coração estava na minha família, desde cedo eu quis criar isso. Todas as outras coisas eram para isso. Então, quando isso me foi tirado, essa oportunidade de ser um bom pai, de ser um bom marido, me foi tirada, eu me senti nu, pobre, vazio, e sem saber para onde ir. Então, todos aqueles estudos que eu tive não serviram para nada, tudo me indicou para o fracasso. Eu comecei a buscá-lo, comecei a
a entender como ele funciona. Eu fui entender que esse Deus ele é mais lógico do que eu. Esse era um verdadeiro coach. Tem uma palavra que me intrigou muito, quando ele fala assim, você que quiser começar a construir uma casa, primeiro que sente e que planeje. Eu falei, isso é coach. Gostei dele. Ele sabe o que está falando. Mas a minha mente lógica me botava para o chão. E eu falei, como é que eu posso acreditar nele se eu não vejo? Fui para as evidências históricas. Ele de fato existiu. Foi comprovada a existência dele. A teoria da biogênese, da expansão do universo, como cientista, também eu refugo porque ela tem base não muito sólida. São teorias, e então teorias não são comprovadas. Né? Se elas fossem comprovadas, elas virariam leis, tal como as leis newtonianas. Como a gravidade. Eu não posso dizer que a gravidade não existe, porque quando eu soltar esse microfone, eu vou fazer um barulhão, porque ela vai bater no chão. Mas, enquanto teoria, eu posso refugar. Então, a teoria que eu achava que existia, ela não me satisfazia e me levou para um lugar que eu não tinha. Se eu fosse um jogador de pôquer, eu poderia dizer que eu tinha uma mão fraca. Toda a minha vida eu estava com a mão fraca. E agora me oferecem uma vida diferente. Mas eu, como matemático, eu não conseguia conceber. Eu não conseguia entender, eu não conseguia me apropriar, porque eu tinha que ser convencido. E a gente espera ser convencido com arrepios no cabelo. Primeiro problema, eu não tenho cabelo. A gente espera ver o mar se abrir, mas eu estava no interior do Rio Grande do Sul, não tinha mar. A gente ouvia falar de um Deus poderoso, e minha família estava longe. De repente, eu entro em desespero profundo, e eu falo assim, olha, eu sei que você existiu, eu decidi que você existiu, porque é comprovado historicamente, e qual seria o teu modelo de vida? Pensando matematicamente. O teu modelo de vida é que você amou demais. Se esse Jesus errou, ele errou por algo. Ter amado. E amado em excesso. Falei, uau, é o que eu preciso. Eu preciso desse excesso. Eu não quero nem tudo, eu quero só o excesso. Me dá o que sobrou. Porque eu não tenho. E quem sabe assim minha esposa começa a olhar para mim. E minha esposa me ligou no dia seguinte, quando tomei essa decisão. Eu lá sozinho em casa, ela me liga. E eu falo assim, oi minha esposa, não quero falar contigo. Eu quero separação. Não, mas eu te amo. Mas eu não te amo. Mas eu te amo. Eu quero você de volta. Mas eu não quero você. Deixa eu falar com minha filha. Não, ela não vai falar contigo agora. Essa dor ainda existe como cicatriz, para que eu lembre e não volte a cometer esse mesmo equívoco. Isso se passaram o 2º e 3º mês. No 4º mês, ela continuava me ligando. Eu preciso disso. Tá bom, amor. Para ti eu dou. Me faltava amor, eu estava aprendendo o que era amor. Eu não sabia o que era amor. Eu te amo, esposa. Volta para mim, estou com saudade de você. Não vou desistir de você. Tá bom, eu vou te mandar o que você precisa, mas eu preciso de você. Mas eu não quero você, mas eu quero você. Não largo mão de você, não abro mão de você. Porque, lembra do meu coach, o Ricardo? Enquanto você se mantiver na trilha do amor, você tem o direito de reivindicá-la. E aí eu comecei a usar para esse Deus. Eu fui lá, fiz uma fotocópia da certidão de casamento, coloquei em cima da mesa, falei, bem, você existe, porque eu decidi acreditar que você existe. Você foi testemunha quando eu coloquei essa aliança. Traz ela de volta. O problema é teu agora. Te vira com barulho. Porque eu sou um cientista que falou que acredita em Deus. O barulho é teu, não me envergonha. Não deixa cair a casa agora. Não deixa eu ficar envergonhado frente à sociedade. E se isso acontecer, amanhã, eu acredito em você. Óbvio que ela não voltou amanhã. Porque ele precisa me lapidar, ele precisou me trabalhar. Assim como um coach faz. Ele precisou me estruturar. E quando ele foi me estruturando, eu não sei como, lá do outro lado, lá em Brasília, 2.500 quilômetros de distância, foi trabalhando no coração dela. Ela continuava me ligando. Eu continuava falando, eu te amo, esposa. Ela já não retrucava mais. Ela ouvia.
Falava que não voltava. Não tem problema, eu vou ir te buscar. Eu volto para Brasília. O meu problema não é geográfico. Eu vou ser bem sucedido aí. A gente vende aqui, começa tudo de novo lá. O importante era a família. E Deus foi trabalhando. Essas coisas foram acontecendo paulatinamente. Foi sendo forte, as experiências foram fortes. A minha convicção foi tão grande, porque agora você imagina uma mente lógica, matemática, que se apropria desse conceito não tangível da fé. Isso começou a ficar tudo muito claro para mim. Falei, olha só, eu comecei a sonhar em multiplicar minha empresa. Eu tinha parado. Eu queria multiplicar a empresa, porque também é um projeto dele. Mas eu falei, vai ser importante porque minha esposa vai estar do meu lado. Eu não comecei mais a ficar me questionando se ela viria ou se ela não viria, porque eu sabia que esse mover aconteceria. Eu comecei a declarar em atos, no meu caminhar, no meu vestir, no meu falar, essa convicção. Isso me deu problemas. Não foi fácil. E eu falei, ela vai vir. Ela vai ser mais forte do que eu. Ela vai me ensinar muito mais do que ela imagina. Eu vou aprender mais do que ela, com ela, do que ninguém conseguiu aprender com ela. Aí eu ainda falava assim para ele, ó, não deixa ela queimar mais do que eu. Não deixa ela buscar mais do que eu busco. Sabe, o orgulho eu ainda não queria deixar, né? Precisava trabalhar esse. Deus vai trabalhando, e um belo dia ela me liga, eu ligo, falo com ela, vamos conversar. Mas credo, na hora a passagem aérea bombou, né? Gente, foi 6 meses depois. Durante 6 meses, eu dormi todos os dias sozinho em casa, orando e buscando, para tentar compreender o que significava isso. E saber essa conquista da família me fez compreender que eu tinha que ter a conquista da sociedade também. Não ia ser uma conquista vazia do casamento. Ela volta, nós conversamos. Essa conversa foi dura, falamos coisas para ser curado um para o outro. Uma dinâmica que muitas pessoas fazem dentro do psicólogo. Mas foi importante essa dinâmica de perdão, eu para com ela, ela para comigo. Então vamos zerar, vamos começar, vamos lutar pela família. Vou te falar o seguinte, vou te convencer com uma palavra. Amor é o que falta. E esse amor tem um outro nome. Jesus. Eu quero te apresentar esse Jesus que eu conheci. Esse Jesus que você achou que eu nunca fosse seguir. Eu quero te falar dele. E ela começou a ficar me olhando com um ar diferente. Não é possível que ele mudou, ele não pode ter mudado assim. Não da noite para o dia, não foi da noite para o dia, foram 6 meses de luta, de guerra. Eu estava armado até os dentes ali naquele dia. A minha visão de empreendedor é empreender na família. A minha visão de empreendedor era ganhar a minha família e consolidá-la. E isso deveria vir com decisão. E essa decisão fez com que nós reatássemos e começássemos a trabalhar com casais, em coach, orientando casais. Estamos prestes a lançar o ano que vem um sistema de como fracassar o seu casamento. Como destruir um casamento. Essa vai ser a grande chamada. Porque todo mundo divulga como salvar o casamento, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com os casais, eu percebia que eles me perguntavam, tá, mas o que eu devo fazer? Eu não sei o que você vai fazer, eu sei o que você não deve fazer. Se você não fizer isso, tá bacana teu casamento. Se você fizer, eu sei por experiência que vai ser dolorido. Então, nós temos esse sonho em conjunto agora. É um sonho junto. E Jesus ele restaurou o nosso casamento, de tal sorte que nos deu um segundo presente maravilhoso, chamado Davi Luiz. Nós selamos essa volta, depois de um tempo, com um filho lindo. E hoje nossos filhos nos acompanham. Tudo. E aí Deus não para por aí. Agora você avança mais. Você continua a tua visão empresarial e você começa a multiplicar. E você começa a fazer com que isso avance cada vez mais. Volta a lutar. Mas eu estou velho para lutar. Volta a lutar. Eu já tinha títulos regionais e nacionais. Mas enquanto em Brasília, eu só tinha nacional. Mas foi do interior do Rio Grande do Sul que ele me fez ganhar o mundo.
eu fui convidado para fazer parte dos Jogos Mundiais. Para a gente compreender, existem os Jogos regionais, nacionais, sul-americanos, os intercontinentais, os Jogos Mundiais e as Olimpíadas. Então, o sonho de todo atleta é chegar na Olimpíada. Pela minha idade, eu só chego como técnico. Mas nos Jogos Mundiais, eu cheguei lá. Eu fui vitorioso lá. E achei que tinha acabado por aí. A consequência foi que isso começou a se reproduzir. Eu entrava no campeonato e a estratégia dele fazia com que eu ganhasse. E isso foi somando. Isso foi fazendo um conjunto de sucessos que fizeram com que eu tivesse a minha primeira multiplicação de franquia. A primeira tinha sido dado fracasso, né? Foi quando eu fui fazer a franquia, eu voltei para casa e não tinha mais ninguém. E aí eu olhei para ela assim, eu posso fazer a franquia? Posso multiplicar? Deixa eu abrir outra empresa? Vamos lá, abrimos. Aí a minha proposta era para em 2 anos crescer 5. A proposta é que em 2 anos a gente está com 12. Nós temos 12 filiais. E a minha proposta era 12 filiais nacionais. Dessas 12, 5 é internacional. Então, quando eu voltei para o meu casamento, com o cimento, com aquilo que faltava, que era um amor, com aquilo que era importante de fato, a bênção não veio somente no casamento e na sua restauração, mas ela veio com força em tudo. Ela veio com força e potência em tudo. Empresarialmente, eu nunca estive tão bem quanto eu estou. Eu não vi crise. Eu não sei o que é crise para mim. Se alguém está falando, eu não sei, eu não vivenciei isso. Muito pelo contrário. Esse foi o ano que eu mais viajei. Esse foi o ano que eu mais produzi. Esse é o ano onde eu fui mais reconhecido. Sem eu buscar. Porque eu comecei a cuidar daquela proposta inicial que era o amor. E o amor tem um sinônimo, que é Jesus. Não tem outro. Falo como um cientista, que aprendeu da pior forma possível, que é a perda da sua vida, da sua família. E quando eu ganhei, quando eu tive a chance, esse presente de ganhar de novo, eu compreendi e me apropriei do melhor coach que existe, que é ser coachado pelo próprio Jesus. Então essas filiais, elas começaram a gerir, a fomentar em mim a necessidade de criar algo maior. Peraí, mas você já não está satisfeito, já? O empreendedor nunca está satisfeito. A gente nunca vai ficar satisfeito. Porque a gente sempre quer mais. E aí esse meu coach, o Ricardo, falou assim, então vai abrir a primeira federação cristã. Peraí, aí é difícil. Aí me posicionar politicamente. Eu sou atleta e sou coach. Mas me posicionar politicamente é outra coisa. Lidar com presidentes de federações, presidentes de confederações e de organizações nacionais e internacionais é diferente. E eu compreendi que isso era importante. Sobre, de novo, se eu me balizasse naquele amor, eu teria direito de pleitear. E eu não deixei de balizar o meu amor na família. A gente abriu a primeira Federação Esportiva Cristã de Artes Marciais. Ela está há 2 anos. A gente tem mais de 150 filiados só no Rio Grande do Sul. Ela se multiplicou do Rio Grande do Sul e a gente tem a FECAM Paraná, com sede em Curitiba. Isso em 2 anos. Depois, mês passado, a abrir a FECAM MG, Federação Esportiva Cristã de Artes Marciais de Minas Gerais. Já temos 3. E até março do ano que vem a gente tem a Confederação Cristã, a primeira do Brasil. E não parou por aí. A gente recebeu um convite e agora, quando eu fui abrir as filiais na Colômbia, eles abriram a FECAM Colômbia. Isso em 2 anos. Isso é muito rápido. Não tem empresa que consegue multiplicar tão rápido assim, se não tiver esse cimento chamado amor. Essa propulsão. Mas eu quero te levar a compreender algo, querido. Que esse impacto não me paralisou. Esse impacto, ele não me destruiu, ele me impulsionou. Thomas Edison, ele relata nos seus livros, na sua história pessoal, de que ele teve 1000 oportunidades para fazer o certo. Quer dizer que ele errou 1000 vezes, mas ele não se incomodou com o fracasso. Ele não se incomodou, ele buscou sempre crescer um pouco mais. Eu busquei crescer um pouco mais, mas não academicamente, porque isso já estava numa qualidade boa. Não que a gente tenha que parar,
A minha meta agora é continuar. Não empresarialmente, isso aconteceria. Mas a gente precisa cuidar da gente, do nosso coração. Precisamos cuidar da nossa alma. De quem, de fato, somos nós quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Independente do nosso status. Independente de como nós nos posicionamos no dia a dia, nós precisamos, quando nós entramos em contato conosco mesmo, quem de fato somos nós. Como eu me chamo. Quem de fato sou eu. Não eu por trás do terno. Não por trás da gravata. Mas quem eu sou, de fato. Quem eu de fato sou. Sou um bom marido? Sou um bom pai? Sou um empresário justo? Eu posso dizer com plena confiança e força de que esse amor, esse Jesus, ele tem essa resposta para você. E eu não vim aqui para falar para perdedores. Eu vim aqui para falar para vencedor. O meu currículo só fala de vitória. Acho lindo quando eu chego em casa, meu filho pega as minhas medalhas e coloca no peito e sai fazendo aquele barulhinho. Ele vê um pai vitorioso. E a minha esposa é vitoriosa. Eu sou vitorioso. Vocês são vitoriosos. Eu vim falar para vencedor. Eu vim falar para campeão. E nesse momento, quando eu falo para campeão, eu falo para pessoas que se posicionam. Amor é posição. Decido amar. Decido perdoar. Decisão. A decisão é muito importante. Foi falado aqui há pouco, bem no início, de que com a boca a gente fala. Com a boca a gente diz o que fala o coração. Então eu convido a vocês ficarem de pé. Em posição. Imagina que você está no seu campo de batalha agora. Vou ousar um pouquinho. Faço um desafio para cada um de vocês. Esse desafio, ele não é para perdedor. Se você acha que você vai perder, não o faça. Esse é um desafio para quem quer crescer. E não necessariamente sabe como. Se você tem curiosidade, se você anseia crescer, se você deseja ser vitorioso, se você deseja receber um treinamento de coach específico, se você necessita romper barreiras, avançar em águas profundas, esse é o seu dia, essa é a sua noite, é o seu momento agora. Não passa pela sua cabeça que outra pessoa em outro local deveria estar escutando isso. Hoje é o seu dia, é o seu momento. É o seu momento único de se apropriar daquilo que talvez você perdeu, que você precisa retomar. Aprenda com os erros daquelas pessoas que testemunharam, modele elas. Isso é sinônimo de sucesso. E eu quero te dizer algo. Sucesso é um esporte para poucos. Sucesso não é coisa que todo mundo tem. Sucesso, você precisa se apropriar e perder um tempo de lazer para ter sucesso nos estudos. Você precisa perder um pouco de tempo para ter sucesso na família. Então você tem que se distanciar um pouco do trabalho. Para ter sucesso pessoalmente em todas as esferas, você precisa saber quem você é. Então, se você se perdeu, se você não sabe quem de fato você é ainda, tem alguém que quer saber quem você é. Tem um pai que te ama muito. Tem alguém que te anseia demais. Tem alguém que quer te ajudar, como me ajudou no dia que eu precisei. Que estava de portas abertas e braços estendidos para me ver chorar sozinho em casa. Então eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. E por um breve momento eu vou fazer uma oração, umas palavras, e gostaria que vocês repetissem. Querido Deus, nessa noite, a minha noite, som do meu coração, a minha mente, muitas vezes fragmentada, que o Senhor possa, o Senhor tem liberdade, a autoridade para entrar na minha alma. Entra com vontade, fique confortável. Te convido a fazer parte da minha vida. Te convido a me coachear, a me treinar, me modele,
a sua imagem. Eu não sei muito, mas quero aprender. Eu tenho fome de Ti. Eu anseio por Ti. Eu nasci para ser vencedor. Eu nasci para ser um empresário de sucesso. Eu nasci para ser um líder de sucesso. Eu nasci para ser um pai, uma mãe, um esposo de sucesso. Eu quero vencer. Eu quero estar do lado vitorioso. E nunca você perdeu. Eu sei que eu estarei do lado vitorioso. Mas eu quero mais. Porque eu tenho sede. Eu tenho sede desse sucesso. Eu sei que eu vou comer o melhor dessa terra. Eu sei que eu vou alcançar lugares altos. Mas eu não quero ir sem Ti. Porque eu não quero cair. E eu quero andar para frente. Porque o Senhor está do meu lado e me carregando. Em nome de Jesus. Amém. Querido, só para aquelas pessoas que ousam, que querem se posicionar, que querem tomar posse, para quem ainda não aceitou Jesus, para aqueles que querem, de fato, se posicionar, acreditaram no testemunho que eu dei, acreditam na palavra de Deus, querem conhecer um pouquinho mais, para aquelas pessoas que ousam, mas só as que ousam mesmo, que querem tomar posse disso para você, que levante a sua mão e venha aqui para frente aceitar Jesus. Eu vou contar até 3. Isso aqui é uma oportunidade, querido. É que nem loteria. Eu vou dar um prazo aqui para você ganhar. E você não apareceu, vai perder. Não é que você não tem outra chance. O dia é hoje. A hora é agora. A gente tem um presentinho para te dar. A gente quer te abençoar. Daqui a pouco alguns vão para casa, outros vão fazer a janta conosco. Mas não perca. Eu vou contar até 3, até 5. E a chance passa. Quem gostaria de aceitar, levantar sua mão, vem aqui para frente. Por favor, alguém pode acompanhá-los aqui? Isso. Glória a Deus. Nós temos um presentinho para vocês aqui. E a gente gostaria de dizer... Opa, muito obrigado. Seja bem-vindo. É isso aí, sucesso. Muito bom. Eu vou passar agora o microfone para fazer os momentos finais e liberar a bênção. Peço, meu Deus, meu Pai, que Tu venha, Pai, a falar com essas pessoas, Pai, que tiveram essa coragem, tomaram essa decisão, esse compromisso essa noite, Senhor. Que essa noite seja realmente especial, até quando eles saírem daqui, entrarem nas suas casas, eles botarem a cabeça no travesseiro. Eu quero que Tu fale com eles, Pai. Fale de todos os Teus planos, as Tuas promessas na vida deles, Pai. De cada pessoa aqui é alvo do Teu amor, Senhor. E Tu queres revelar esse amor que foi tão falado aqui, Senhor. Então nós queremos que eles saiam daqui e permaneçam nesse amor, em nome de Jesus. Os sonhos do coração deles, eles vão colocar na Tua presença agora, como o Jaime colocou. Eles vão se derramar na Tua presença, né? Entrar com o coração humilde, Pai, para receber de Ti, que Tu é a fonte de todas as nossas promessas, Senhor, de todas as nossas realizações, Senhor. E em nome de Jesus, eles sejam abençoados essa noite. A partir de hoje, eles tenham essa comunhão diária contigo. É o que nós hoje te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem